Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao CIEX. Mestre Mário chegando, resolução de uma prova de nível médio da banca Nosso Rumo. Então, vai fazer concurso dessa banca? Inscreva-se neste canal, acesse o nosso site cienciaexata.com, conheça também os nossos cursos preparatórios da banca Nosso Rumo. Vamos lá! Com base na leitura do texto, é correto afirmar que característica da Nosso Rumo são textos maiores. Eu sempre digo a vocês, alunos, não leiam o texto, principalmente se for um texto maior, porque você vai basicamente perder o seu tempo, uma vez que você precisa voltar ao texto após ler cada alternativa. O texto é de Rubem Braga, disponível em Crônica Brasileira. Então, agora nós vamos voltar às alternativas e buscar no texto para verificar se cada uma está correta ou não. Lembrando que preciso da alternativa correta. Portinari pinta de maneira leve e sem grandes expectativas acerca do trabalho. Portinari era muito famoso. Será que ele tinha ou não tinha expectativas? Você não tem que deduzir, você precisa voltar ao texto. Observe essa passagem aqui, ela vai falar bem sobre a expectativa. Quando a gente volta aqui na alternativa, ele pintava de maneira leve e sem grandes expectativas acerca do retrato. Será que ele tinha expectativa ou não? Observe aqui. Já estou com o pescoço doendo e acho ótimo, vamos marcar aqui. Acho ótimo quando Maria aparece com excelente café de batatais. O retrato está perfeito. Então Portinari parou de pintar, já que está perfeito. Diz Maria, diz seu aluno, diz uma visita, digo eu. Observe, mas Portinari diz que não. Faz-me sentar novamente e continua a me examinar com uma espécie de ardor frio, estudando cada traço de leve ruga. Observe aqui, então ele está expondo tudo, ele tem expectativa sobre o seu trabalho, cada tênue sombra da testa ou do pescoço, cada fio de cabelo. E com a paciência implacável, trabalha. Insisto em que já está ótimo. Tenho até pena de vê-lo gastar tanta atenção e cuidado nesse trabalho. Ele, porém, não liga ao que digo. Observe, não se trata de mim. Trata-se de um trabalho seu e um trabalho deve ser bem feito. Então, quando a gente lê aqui na alternativa A, que é sem grandes expectativas, nada, ele tem expectativa. Tanto é que ele coloca cada detalhe, como aparece aqui, que eu acabei de marcar para vocês. Olha os detalhes aqui, traço leve de ruga, sombra da testa, fio de cabelo ou sombra do pescoço. Então, aqui não pode ser a alternativa A, porque ele tem expectativa, porque ele faz o retrato muito bem feito. Portinari, com cerca de 50 anos, é ágil e faz os retratos com a mesma rapidez. Será que uma pessoa com cerca de 50 anos tem a mesma rapidez de quando era jovem? Acredito que não, mas só acreditar não vale. Eu preciso observar aqui o que ele fala. Ainda quando é um óleo, a gente pode desprezar certos detalhes, mas um retrato assim de desenho miúdo tem de ser justo, bem justo. Antigamente eu faria isso em 20 minutos, hoje não faço em menos de 2 sessões. Então você observa o quê? Que ele, aos 50 anos, ele não vai ter a mesma rapidez de quando era jovem. Isso aqui é meio óbvio, mas a gente precisa provar no texto. Ele é ágil e faz os retratos com a mesma rapidez? Não. Quando ele era novo, ele faria em 20 minutos. Hoje ele precisa de no mínimo 2 sessões. Portinari é modesto e por isso não admite que faz um bom trabalho. Será que ele de fato era modesto? E o fato dele ser modesto é que o leva a não admitir que faz um bom trabalho? Nada disso. Então a gente pode voltar aqui. Será que quando a gente observa essa passagem aqui, onde ele fala, o retrato está perfeito, aí ele fala assim, Portinari diz que não. Vamos marcar aqui só para vocês localizarem. Olha aqui,
mas Portinari diz que não, ou seja, ele busca a perfeição, ele quer que o retrato fique cada vez melhor. Então, era o fato dele ser modesto? Nada disso. Tanto é que aqui a gente vai encontrar um outro adjetivo que vai soar melhor de acordo com a crônica, o quê? Ele era exigente, ele queria muito que suas obras ficassem perfeitas como ficaram. Então, ele era modesto e o fato dele ser modesto levava-o a admitir que não fazia um bom trabalho? Nada disso. A gente viu que Portinari era exigente. Por isso, e isso fazia com que ele não admitisse que o trabalho já estava bom, que precisava aprimorar aquele trabalho. Então, nada de modesto, e sim exigente. Como ele era muito exigente, ele achava que não estava bom. Os elogios relacionados à pintura encantam e emocionam o artista Portinari. Será que aqueles elogios lá encantaram e emocionaram o artista? Então, quando a gente volta aqui novamente à passagem, o retrato está perfeito. Diz Maria, diz um aluno seu, diz uma visita, digo eu. Mas ele diz que não. Olha aqui, onde está falando aqui, como vem aqui na alternativa D, falando que encanta e emociona. Em momento nenhum ele ficou emocionado. Então, vou descartar aquela alternativa, porque ele continuou desenvolvendo o seu trabalho. Para ele não estava bom. Então, ele queria que o trabalho dele ficasse cada vez melhor, porque ele é muito exigente. Então, volta aqui, descarta também a alternativa D, porque encantou e emocionou. Em momento nenhum a gente localiza isso no texto. Portinari se cobra de ser um bom pintor e é altamente exigente em relação a seu trabalho. Olha aqui o que eu marquei para vocês. Olha aqui. E inventando uma desculpa para sua consciência de artista cada dia mais exigente. Portinari era exigente? Muito exigente. Então, aqui nós vamos gabaritar a questão com a alternativa ele se cobra de ser um bom pintor e é altamente exigente. Tanto que ele se cobra que ele vem aqui e vai fazer, observe que ainda quando é um óleo a gente pode desprezar certos detalhes, mas um retrato assim, desenho miúdo, tem de ser justo, bem justo. Ele se cobra, ele quer que suas obras fiquem perfeitas e isso vai caracterizá-lo como alguém muito exigente. Ele é altamente exigente em relação ao seu trabalho. A alternativa é corretíssima. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, em relação ao termo em destaque, já trouxe o termo em destaque aqui para vocês, é o bem feito. Será que tem hífen? Será que deveria ser bem feito com N? Eu preciso da alternativa correta. Será que está incorreto? Será que está correto utilizar? Então, vou colocar aqui tudo já. Seria correto utilizar bem feito sem hífen. Está incorreto o emprego de bem feito? Seria correto utilizar o termo bem feito de benfeitoria, né? Está correto o emprego de bem feito com hífen? Seria correto utilizar bem feito separado e sem hífen? É o que a gente precisa compreender. Primeira coisa, os prefixos bem e mal. Sempre que aparecer bem, vocês vão se lembrar de que apareceu bem aqui, nós vamos usar com hífen. Então, bem eu uso com hífen, não é isso? Agora, sempre com hífen. Agora, o mal eu vou usar com hífen se a palavra da frente começar com vogal, H ou L. Mal lavado, mal-humorado, mal entendido. Aí com hífen. Agora, o bem nós vamos sempre usar com hífen. Ah, mestre, mas outro dia eu vi a palavra benfeitoria. Aí não tinha hífen, então estava errado? Não, benfeitoria estava correta, porque quando o bem se aglutina, quando ele vai se juntar ao segundo elemento, nós não usamos hífen, aí é benfeitoria, com N mesmo e tudo junto. Agora, bem feito tem hífens, vou usar com bem, eu vou usar hífen, lembrem-se disso daqui. Então, está incorreto? Não. Seria correto utilizar o termo bem feito sem hífen? Não. Seria correto utilizar o bem feito? Não. Aqui é bem feito mesmo. Mas aqui é importante vocês observarem também. Olha como o português é
complexo, né? Se eu colocar lá, por exemplo, esta frase: o trabalho foi bem elaborado. Então, bem feito mesmo. O trabalho foi bem elaborado. Teria hífen ou não teria? Eu disse, eu sempre uso hífen com bem. Agora, neste caso, quando for advérbio aqui, você não usa. Advérbio é a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Eu poderia falar, o trabalho foi muito elaborado. Então, sendo advérbio, não uso hífen, correto? Então, seria correto utilizar bem feito? Nada disso. Está correto o emprego de bem feito com hífen, pois a escrita dessa forma corresponde a um adjetivo, antônimo de mal feito. Correto. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, lá no texto está se referindo a um substantivo, se eu colocar aqui trabalho bem feito. Então, o que foi bem feito? O trabalho. Trabalho substantivo, adjetivo vai se referir a um substantivo. Só para a gente voltar aqui ao texto, para a gente localizar aqui essa passagem, observem só aqui. Olha aqui. Um trabalho deve ser bem feito, ou seja, um trabalho bem feito, simples assim. Então, neste caso aqui, é um adjetivo porque está caracterizando um substantivo e é o antônimo de mal feito. Letra D, corretíssima aqui. Seria correto utilizar bem feito, separado e sem hífen, pois a escrita dessa forma é a única correta na língua portuguesa após o acordo ortográfico? Nada disso. Após o acordo ortográfico, o hífen permaneceu com bem feito. Poderia usar sem hífen se for um advérbio. Neste caso aqui, bem feito é o quê? Um adjetivo que vai caracterizar o substantivo trabalho. Então, lembrem-se disso. Uso sempre com bem, eu uso o hífen, exceto se ocorrer uma aglutinação. Então, benfeitoria é benfeitor com N e tudo junto. Com mal, eu vou usar o quê? Se a palavra da frente, usarei o hífen se a palavra da frente começar com vogal, H ou L. Lembrem-se disso daqui. E o bem também, ele pode exercer a função de advérbio sem hífen. Leia o trecho abaixo retirado do texto. Não se trata de mim, trata-se de um trabalho seu. E um trabalho deve ser bem feito. Será que tem hífen? Depois veremos, hein? Os pronomes em destaque no trecho são respectivamente. Será que aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto? Primeiro ponto, quando se falar de pronome pessoal do caso reto, nós temos também os pronomes oblíquos tônicos e átonos. Então, aqui nós temos essas possibilidades. De que você vai se lembrar? Sempre que falar do caso reto, eles vão exercer essa função de sujeito. Não podem ser complemento. O que é um complemento verbal? Aquilo que vem depois de um verbo. Ah, se vem depois de verbo, não pode ser do caso reto. É um pronome possessivo? Não. Então, será que é pronome oblíquo tônico ou átono? É o que a gente vai ver aqui agora. Quando vier acompanhado de preposição, este de é preposição, você vai se lembrar de que, neste caso, nós temos um pronome pessoal oblíquo tônico. Tônico, tônico. Então, descartei. O átono é aquele que vai ser também um complemento verbal, mas não virá acompanhado de preposição. Lembre-se disso, átono não vem acompanhado de preposição, já o tônico vem acompanhado de preposição, correto? Então, mim, pronome oblíquo tônico. Trata-se de um trabalho seu? Ah, é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Ah, mestre, então quer dizer que aquilo que indica posse, meu, seu, nosso, aí vai ser o quê? Um pronome possessivo, que vai indicar posse, já é autoexplicativo. Sinale a alternativa correta em relação ao emprego da crase. Tem crase, você já sabe. Lá no nosso curso, falo muito sobre isso. Não uso crase antes de verbo no infinitivo, palavras no masculino. Isso daqui é clássico. As bancas gostam muito de colocar também os pronomes indefinidos. Não uso crase antes de que também, antes dos artigos indefinidos,
crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal, ou seja, não posso usar, correto? Lembrem-se disso sempre. Então, eu preciso daqui daquela que está correta. Assistiremos. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Você vai se lembrar de que a crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior, mas o artigo definido feminino a que vem acompanhando o substantivo. Então, aqui assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a. Agora, e aqui nós temos o quê? Aqui eu tenho um artigo indefinido. Eu não uso crase antes de artigo indefinido. Por quê? Crase na junção da preposição mais o artigo definido. Eu vou colocar aqui mais um artigo indefinido. Não pode. Então, descartei a alternativa A por causa do uma. O hospital está localizado a 2 quadras daqui. Não uso crase antes dos numerais, exceto se forem horas. Se eu falasse assim, a reunião será daqui, ou a reunião será às 2 horas. Ok, uso crase antes de horas, mas antes de numeral não uso crase. Não vale a pena agarrar-se a ideias. Crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Fiquei à toa. Será que tem crase? A gente vai ver daqui a pouco. Realizamos entregas ao domicílio, não é isso? O domicílio eleitoral de fulano. Domicílio, palavra no masculino, não uso crase. Alternativa D, corretíssima. Fiquei à toa. À toa é o quê? Uma locução adverbial. Eu uso crase com as locuções adverbiais, locuções conjuntivas e as locuções prepositivas. À toa, à noite, à tarde, eu vou usar crase. Show de bola? Conseguiram compreender aqui? Questão de crase, você precisa gabaritar. Considerando o contexto, é correto afirmar que a palavra pendurar em destaque no terceiro quadrinho. Então vamos ver lá. Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Ele está no bar tomando uma, reflexivo. Então, tirinha a linguagem verbal e também as imagens. Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar. Pendura aí para mim essa cerveja que já vou embora. Esse pendurar, ele vai pendurar a conta até o fim do mês. Olha aqui, ele vai pôr essa conta acima do chão? Nada disso. Vai deixar em posição dependente? Também não. Deixar de pagar. Pendura aí para mim, por favor, a conta. Então, eu deixei de pagar naquele momento. Isso daqui é sinônimo, então é importante você compreender os significados da palavra dentro do contexto. Dar algo como garantia, empenhar, não é esse o significado, e não largar também não. Esse menino vive pendurado na mãe, não larga, mas não é esse o significado. A palavra porque, presente no terceiro quadrinho, corresponde a quê? Qual é o sentido da vida? Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar. Então, por que você está aqui? Porque o dono do bar deixa você pendurar. Lembrando, porque advérbio? Não. Advérbio é a palavra que vai modificar o ava. O advérbio modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Se eu falar, por exemplo, o homem chegou. Ok, eu estou afirmando alguma coisa, não é? Se eu falar, por exemplo, o homem não chegou. Aqui você observa que isso daqui é um advérbio de negação. Ele modificou o verbo. Então, advérbio é isso, é modificar o verbo, adjetivo, o próprio advérbio, atribuindo a circunstância que seja de negação, modo, lugar, tempo, dúvida. Então, aqui não é advérbio. Substantivo, porque pode ser substantivo. Se eu disser, por exemplo, não entendo o porquê da sua revolta. O porquê, quando você puder substituir por motivo, isso aqui é um porquê junto, tá? O porquê, ele vem antes dele vem um artigo, nós já sabemos, é o porquê substantivado. Então, seria um substantivo. Pode ser? Pode. Preposição é utilizada para ligar palavras, ligar os termos. Pé de moleque, por exemplo. Adjetivo, ele vai caracterizar um substantivo. Então, nada disso. Aqui eu já vi que este porquê é uma conjunção que pode expressar uma ideia de causa ou explicação, correto?
Então, conjunção que expressa uma ideia de causa ou explicação. Esse tipo de enunciado textual, vamos ver aqui o que fala. Tem um verbo de mudança no passado, então, primeira coisa. Um verbo de mudança no passado, então aqui está falando de quê? Tipo textual, tipologia. Será que é uma narração? Será que é um texto dissertativo, argumentativo? Um texto descritivo, injuntivo, expositivo? Olha aqui, um circunstancial de tempo e lugar. Então, característica dessa tipologia textual. Vai aparecer o quê? Verbos no passado. Vão aparecer também o quê? Vai ter tempo, lugar, personagem. Então, vou acrescentar aqui também. Observa aqui, não vamos colocar aqui, por sua referência temporal e local. Então, tem tempo e lugar. Designa-se como enunciado indicativo de ação. Vai indicar uma ação. E que tipo de texto é? Qual é a tipologia, então? Aparece o quê? Presença de verbo no passado, tempo, lugar. Vai ter também o enredo. Vai aparecer quem? O narrador. Aí eu já entreguei a questão, não é isso? Tem o narrador também. Tem as personagens que aparecem lá na história. No último sábado, aconteceu no bairro X um grande movimento. Então, eu já vi que o que? Neste caso aqui, nós temos uma narração. Descritivo vai descrever alguma coisa, eu sempre falo do retrato falado. É uma descrição de forma minuciosa de alguma coisa, uma presença dos adjetivos, né? João era alto, magro, olhos verdes, inteligente, tal, descreveu. Expositivo, você vai falar sobre determinado assunto sem dar a sua opinião, vai só expor o que ocorreu. Vai falar, por exemplo, da viagem à Lua. Você só vai citar aquilo sem falar, sem trazer seus argumentos, suas opiniões. Argumentativo, dissertativo, argumentativo, muito cobrado nos concursos, também no Enem. O que ocorre? Vai trazer o argumento da pessoa, a opinião do autor. Então, no momento, há uma oferta grande de empregos no Brasil e não está difícil se ingressar no mercado de trabalho. Essa é a minha opinião. Então, aqui seria um texto argumentativo. Texto injuntivo, lá das receitas, da propaganda, vai ensinar alguém a fazer alguma coisa ou vai tentar persuadir, convencer o leitor a fazer alguma coisa. Compre batom, estou tentando convencer. Aí você observa uma presença muito grande dos verbos no imperativo. Faça, misture, compre, tome, fuja. Então, concursando, eu encerro por aqui a correção da prova da Nosso Rumo, lembrando que toda ela está disponível lá no nosso curso de português da Nosso Rumo. Venha fazer parte da nossa turma, acesse cienciaexata.com.